Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente, né? Bem, nos últimos tempos eu tenho feito muitos vídeos falando sobre livros clássicos, sobre livros que eu julgo importante também, não só para o entendimento da sociologia ou da história, mas também pelo viés que compõe a nossa literatura mundial, né? Tanto de ficção, né? Pois para mim a realidade é mais verossímil que a ficção, muitas vezes, né? E então eu tenho feito e recomendado livros de autores diversos, sobretudo os clássicos. Mas hoje eu quero fazer um pouco da minha propaganda aqui, de uma trilogia que eu lancei, né? Escrita por mim mesmo, né? E eu vou explicar o porquê dessa trilogia e qual a minha intenção em lançar 3 livros de aventuras, né? Muito inspirado nas aventuras clássicas, tanto da literatura quanto do cinema, o porquê que eu fiz isso, né? Primeiro eu quero divulgar os livros aqui. O primeiro número da trilogia se chama O Dobrão do Velho Amâncio, né? Eu já vou explicar sobre o que ele se trata e tudo mais. Essa aqui é a capa. As capas foram desenhadas pelo grande amigo Tony D'Agostinho, cartunista, né? E ele fez essas capas estilizadas, né? Eu dei a ideia para ele e ele as desenhou para mim. O segundo se chama Donoso Bueno e a Dama de Elche. Também já vou explicar sobre ele, né? E o terceiro livro se chama Donoso Bueno e o Segredo dos Caraíbas, né? Bom, vocês que me conhecem, né? Vocês sabem que eu sempre fui um grande amante, um grande fã das aventuras em geral, né? Principalmente as aventuras da literatura e do cinema. Eu cresci assistindo aos filmes do Indiana Jones, que é um personagem já peculiar, porque a intenção do próprio herói Indiana Jones, quando ele foi criado, foi fazer uma homenagem, né? Quando o Spielberg e o George Lucas fizeram Os Caçadores da Arca Perdida, seria uma homenagem àqueles filmes da matinê, né? Das matinês que eles assistiam quando eles eram crianças, nos anos 50 e 60 mais ou menos. E a minha mãe teve um papel muito decisivo nessa influência minha, porque foi ela que me disse, e por conta de um tio meu, irmão mais velho da minha mãe, que ia no cinema lá no interior, na cidade de Votuporanga, né, da onde minha mãe vem, e ele assistia esses filmes de preto e branco, né, no cinema, no centrinho ali da cidade, né, da cidade do interior ao qual eles cresceram. E ela me contava desses filmes, né, principalmente a série do Tarzan, do Johnny Weissmuller, tinha uma série do Fantasma, que é aquele personagem dos quadrinhos também. Enfim, uma série de filmes que depois eu, já nos anos 90, né, que foi 80, 90, nasci no final de 80 e cresci nos anos 90, eu fui buscar esses filmes em fita VHS. Então eu comecei a me tornar um grande fã das grandes aventuras do cinema e das séries de aventura do cinema. Então, não que eu não fosse um jovem antenado com as coisas da minha época, mas eu vivia mais nessa época, que não era a minha, né? Seria a época dos meus pais, que seriam praticamente quase avós meus, por conta da diferença grande de idade que eu tenho dos meus pais. E eu acabei vivendo nesse passado, né, vamos dizer assim. Isso me influenciou, inclusive, a ser um grande amante de histórias e tudo mais, né? Enfim, e depois eu tive acesso, né, a uma série de aventuras da literatura brasileira, sobretudo, que foi muito emblemática para a minha formação também, que foi aquela série da Vagalume, né, uma série de livros lançadas com muitos títulos da Maria Dupré, como A Ilha Perdida, um grande clássico, os livros do grande e, para mim, o maior escritor de literatura de aventura infanto-juvenil do Brasil, Francisco Marins, né, que lançou as aventuras dos personagens Perova, né, Em Busca do Diamante, a Aldeia Sagrada. A Aldeia Sagrada, ele fala do jovem Didico, né, que vai em busca de seu tio, se eu não me engano, padrinho, e ele é ambientado no sertão, né, brasileiro, e fala do Bendegó, daquele meteoro que caiu
no sertão. Ele fala que inclusive os parentes do Didico ajudaram a levar esse Bendengol para o Rio de Janeiro, que estava no museu, que infelizmente pegou fogo tem pouco tempo atrás, né, no Museu Nacional. E aí é ambientado na Guerra de Canudos. Então assim, esse tipo de literatura em que você tem o entretenimento da história e da ficção, mas ao mesmo tempo é ambientada em épocas históricas e você aprende história com ela, é uma coisa que sempre me chamou muito a atenção. Não só a série da Vagalume, mas séries de TV, como a do jovem Indiana Jones, que conta a história do personagem, mas ao mesmo tempo com eventos históricos e figuras históricas, como Pancho Villa na Revolução Mexicana, o George Patton também, o Charles de Gaulle, quando ainda era um capitão na Primeira Guerra Mundial, enfim, tantas figuras históricas que depois que eu assisti os episódios eu tinha vontade de pesquisar e saber quem elas eram e o que elas fizeram. E com isso eu aprendi história. Então eu passei a escrever as minhas próprias histórias ao longo do tempo, tentando de certa forma fazer isso. Esse recurso do lúdico com a investigação científica e histórica. Mas acontece que eu era muito limitado, ainda era muito jovem, um pré-adolescente, vamos dizer assim. Então eu fazia histórias em quadrinhos, basicamente. E a primeira história emblemática eu escrevi quando eu tinha 10 anos, porque eu tinha a intenção de retratar os meus amigos de infância e as pessoas que eram importantes para o bairro da cidade do interior da Grande São Paulo, onde eu nasci, que era Santana de Parnaíba, que se chamava Uma Aventura no Vale do Ingaí. Ela é de 1999 essa história. E aí acontece que eu comecei a registrar uma figura importante, que era o Seu Amâncio. Seu Amâncio, ele tem uma história muito curiosa, porque ele é descendente de escravizados, já faleceu. E ele morava numa casa de sapê, pau a pique e sapê, de paredes de adobe, no meio da mata. Para você chegar na casa dele, você tinha que andar numa trilha de quase 2 horas para chegar na casa dele. E de mata fechada. E ele morava ali, tinha umas mulas, ele tinha uns cachorros lá, ele cozinhava num fogão a lenha. Isso a gente já está falando já no final dos anos 90 e início dos anos 2000, mas essa figura ainda permanecia tão rústica, num mundo que já vinha se modernizando, né? As ruas ainda eram eram ruas de terra, né? Não tinha iluminação pública, era uma região de chácaras mesmo. E essa figura ela foi muito emblemática para mim, né? Porque ele representava realmente algo muito exótico, né? Muito curioso. Então eu decidi escrever sobre ele naquele livro, né? No livro que eu escrevi primeiramente, que era Uma Aventura no Vale do Ingaí, né? Que eram 3 amigos. Davi, eu, Moisés e Ivan, que era o trio Parada Dura do Ingaí, minha gangue de amigos, que partia em busca de uma cidade perdida no meio da mata do Ingaí, que é um bairro de Santana de Parnaíba, onde esse Seu Amâncio habitava e vivia, né? Então esse daqui é o livro, Uma Aventura no Vale do Ingaí, que eu escrevi quando eu tinha 10 anos, com a ajuda do meu pai, que me ajudou a diagramar, Mas o texto integral é meu, Meu pai me ajudou a diagramar só. E eu fazia a capa, eu desenhava a capa, Essa capa aqui é muito inspirada num livro que chamava O Menino e o Rio, que foi o primeiro livro que eu li inteiro na minha vida, quando eu tinha 8 anos de idade. E, enfim, ele é bem amador mesmo, a capa era a capa de um caderno, que eu arranquei a capa do caderno e por dentro eu fiz o livro, Já era digitado num computador que nem tinha internet ainda, Só usava o Word e o Paint no computador. E é um livro curtinho, assim, foi o primeiro livro, foi a primeira coisa que eu escrevi, Tinha 10 anos apenas. Isso foi em 1999, E eu fazia as ilustrações dentro do livro e tudo. E aí esse livro aqui ficou sendo muito emblemático e ficou guardado por muitos anos. E eu comecei a escrever outras coisas, comecei a escrever a história do meu avô na Guerra Civil Espanhola, comecei a escrever livros como Cadarços Brancos, que eu lancei depois quando eu tinha 20 anos e tal. E em 2018 eu tive uma pneumonia, fiquei muito mal, muito doente, uma pneumonia bacteriana, E isso me fez pensar muito na vida e uma série de coisas, porque eu realmente fiquei muito mal, até pensei que não fosse sair daquela. E aí eu falei, não, eu vou deixar, se acontecer alguma coisa comigo, eu vou deixar alguma coisa mais fiel à própria minha característica, à minha personalidade em termos de literatura para a posteridade. Olha que dramalhão, Dramalhão latino, megalodramático, melodramático,
E aí eu resolvi escrever, não reescrever, mas escrever uma história onde o personagem também era o Seu Amâncio, né? Mas com um olhar mais maduro e já mais com um olhar de historiador, de uma pessoa formada, graduada e com mais experiência no mundo da literatura e no estilo de escrita. Então eu escrevi O Dobrão do Velho Amâncio, que é o primeiro livro dessa trilogia que eu lancei, As Aventuras de Donoso Bueno, onde conta, o livro é ambientado em duas partes. A primeira parte ainda é no segundo reinado do Império Brasileiro, onde conta que um capitão do mato, no caso Seu Amâncio, ele acabou traindo seu patrão, o Sr. Fontes, para ajudar os escravos, né, escravizados. Mas no livro eu deixo escravos para ser mais realista, né, na época, para ajudar os escravos fugirem da senzala e chegarem ao quilombo do Cururuquara. O quilombo do Cururuquara é um quilombo que ele existiu e ele é uma comunidade quilombola até hoje na região de Santana de Parnaíba, onde tem o samba de bumbo, a terra do Henrique Prieto, das grandes marchinhas de carnaval que tem na cidade de Santana de Parnaíba, onde cresci e tudo mais. E aí eles vão em busca desse quilombo do Cururuquara, onde não especifico muito bem onde fica, mas na história é ambientada em Santana de Parnaíba. E eu vou contando elementos da cidade de Santana de Parnaíba, o nome Parnaíba, águas não navegáveis, né? Que era uma região de águas revoltosas no rio Tietê. Falo da construção da usina Edgar de Souza, né? Pela empresa canadense Light and Power, que foi construída no início do século XX. E os bondes na cidade de São Paulo eram movidas por essa usina hidrelétrica de Santana de Parnaíba. Falo das figuras importantes da cidade, né, do Regente Feijó, que teve uma paróquia ali, que foi inclusive um dos tutores do Dom Pedro II. Enfim, eu conto todas essas coisas baseadas em investigação histórica, a terra da Susana Dias, né, a mãe dos bandeirantes André Fernandes, dos irmãos Fernandes, que exploraram o interior de São Paulo e fundaram as cidades de Sorocaba, Itu. Enfim, vou contando tudo isso paralelo à história do Seu Amâncio e também pelo olhar de um jovem já numa outra época, que é na Revolução Tenentista de 1924, do Isidoro Dias Lopes contra o Arthur Bernardes, né? Que é um jovem que está fazendo serviço militar na cidade de São Paulo e ele adentra essa Revolução Tenentista, né? E aí a história desse jovem é contada em paralelo com a história do velho Amâncio, da escravidão da época do Império. E esse jovem se chama Donoso Bueno, que é o meu personagem inspirado muito nesses grandes heróis que eu assistia nas matinês antigas, né? Como os heróis, principalmente o Indiana Jones, a figura do Indiana Jones e tal. E do Alan Quarterman também, né? Das Minas do Rei Salomão e tudo mais. E aí esse herói, só que ele é brasileiro, né? Não é um americano nem inglês, ele é brasileiro, ele é caboclo, mas o seu nome Donoso é em homenagem ao escritor Donoso Cortés, que é um escritor espanhol, e o sobrenome Bueno é porque ele tem um laço com a família dos Bueno, que é descendente dos bandeirantes do Bartolomeu Bueno da Silva, né, o Anhanguera, que é um bandeirante que viveu em Santana de Parnaíba. E ele é assombrado com esse passado do bandeirismo, embora ele não seja uma pessoa adepta e defensora de todo o passado dos bandeirantes, mas ele tem uma maldição de uma benzedeira, que não é uma benzedeira do bem, vamos dizer assim, já estou dando spoiler, que é a Bernardina Bueno. Desculpe. A Bernardina Bueno, ela existiu, era uma benzedeira que fazia rezas e o povo ali na cidade onde eu cresci contava que ela era milagrosa e tudo mais. Então eu coloquei ela como uma parte da história, como uma mulher mística. E todos eles estão meio que interligados, a época da escravidão com a época do tenentismo. E ele vai participar da coluna Prestes. Então é um livro que conta a história do Segundo Reinado e conta a história do início do século XX. Seu amigo é o Boaventura, né, o Alfredo Boaventura, um negro que participou da revolta da Chibata, né, e eu já menciono a revolta da Chibata e os marinheiros do Rio de Janeiro no livro e tudo mais. Então, assim, é um livro de aventura mesmo, que eu quis fazer nesse estilo das grandes aventuras da literatura e do cinema,
onde você pode aprender história, né? Você pode aprender história através do olhar de Donoso Bueno, que é o meu personagem que eu criei para esse livro. Aí, com o passar do tempo, depois de 2018, eu resolvi continuar as histórias do Donoso Bueno, mas eu não penso em fazer uma série muito longa. Eu pensei em fazer 3 livros. A princípio seriam 2, mas depois eu resolvi fazer uma trilogia. E o segundo livro é o Donoso Bueno e a Dama de Elche. A Dama de Elche, que é essa figura que está aqui na capa, ela é um busto encontrado em 1897. Isso aqui é a figura do busto dela aqui, né? Figura do busto, eu deixei no livro, dentro do livro. É um busto encontrado em Elche, na região valenciana, na Espanha, em 1897. E ela é muito misteriosa, porque alguns dizem que ela poderia ser uma divindade, uma rainha ou uma deusa dos iberos, que é um povo que habitou aquela região logo depois dos tartessos. Os tartessos seriam os povos basicamente mais ou menos embriões daquela região, né? Por eu ser filho de imigrante espanhol, eu resolvi levar o Donoso Bueno para uma aventura na Espanha, né? Fora do Brasil. A primeira aventura se passa no Brasil, a segunda na Espanha, durante a Guerra Civil Espanhola. E aí ele vai em busca de um garoto que encontrou esse busto na região da Valenciana, de Alicante também, né, de Elche, para tentar descobrir um enigma que tem dentro dessa escultura, porque essa escultura ela tem um orifício atrás que até hoje ninguém sabe. Dizem que poderia ser uma divindade fúnebre e as pessoas colocavam as cinzas dos mortos, dos guerreiros, né, nessa estátua. Mas a arqueologia não sabe ao certo. Ela ficou no Museu do Louvre por um tempo e depois foi repatriada na época do Franco, depois da Segunda Guerra Mundial, para a Espanha. E aí eles vão em busca e ele vive a Guerra Civil Espanhola. Sua mulher, sua esposa, né, que é apresentada no primeiro livro, ela é a Sonia Roczynski, uma filha de poloneses de origem judia, que ela é sufragista, ela é feminista e sufragista e luta pelo direito do voto, as mulheres e tudo. Isso aparece no primeiro livro. E no segundo livro, ela está imersa numa milícia de mulheres anarquistas da Guerra Civil Espanhola, e o Donoso vai lá para tentar resgatar ela em meio ao conflito, e ele acaba se encontrando com figuras importantes históricas como Ernest Hemingway, João dos Passos, enfim, não vou contar exatamente tudo, senão vai perder a graça. E eles vão em busca do enigma da Dama de Elche, tendo a aventura com investigação arqueológica e tudo mais, mas em paralelo também contando a história da Guerra Civil Espanhola, que é um conflito que meu avô participou, então eu faço uma homenagem também indiretamente ao meu avô e todos os idealistas que lutaram, independente de qual bando e de qual lado, nesse conflito, né? E a última aventura da série, né, é o Donoso Bueno e o Segredo dos Caraíbas, que é dessa capa aqui. Aí nesse livro aqui eu já trago o Donoso de volta ao Brasil, né? E aí eu quis tirar o personagem de Santana de Parnaíba e mostrar uma Rio de Janeiro dos anos 50. No primeiro livro se passa em 1924, em Santana de Parnaíba, em São Paulo, e o último livro se passa na década de 50, no Rio de Janeiro da década de 50. Eu faço uma retratação da cidade, falo do trauma do Maracanaço, né, que ainda estava muito recente na memória do povo carioca e brasileiro em geral, falo dos sambas de Noel Rosa, falo da Carmen Miranda, que era uma figura importante, o Zé Carioca, todo aquele sentimento de exaltação do Brasil na época do período democrático, né, com a segunda volta do Vargas ao poder, aquela questão do Carlos Lacerda tentando derrubar o Vargas, né, e aquele período de otimismo que se teve num breve período de experiência democrática que o Brasil teve até o golpe de 64 e tudo mais. Então o personagem vai passando por todo esse ambiente da Rio de Janeiro, mas em compensação eles vão atrás do segredo dos Caraíbas, que são os Caribes, né, é um grupo indígena, étnico indígena, que eles guardariam um segredo que foi na história, né? Eu digo que ele foi procurado pelos grandes exploradores que vieram ao Brasil, sobretudo o Percy Harrison Fawcett. O Fawcett foi um explorador inglês que foi em busca de uma cidade perdida, a cidade perdida de Z,
que ele foi em busca dela no Mato Grosso, mas no meu livro eu retrato a Amazônia. Então o Donoso Bueno e seus amigos, eles vão em busca dessa cidade perdida no meio do coração da Amazônia, depois eles passarem pelo Rio de Janeiro e tudo, né? Eu menciono um suposto documento 512 que até os bandeirantes teriam procurado, que seria uma cidade perdida dos fenícios no Brasil. Já pensou? Uma cidade perdida dos fenícios no Brasil? E eu menciono a Pedra da Gávea, que se diz que na Pedra da Gávea existem inscrições fenícias lá, né? Seria possivelmente os fenícios teriam chegado ao Brasil antes dos portugueses, né? Enfim. E aí eu brinco com toda essa mitologia, né? Com a ideia de que os vikings vieram à América também. Então eu construo essa história em cima disso, né? E eles vão para a Amazônia e acabam inclusive encontrando a Fordlândia na Amazônia. Fordlândia era uma cidade criada pelo Henry Ford para extrair borracha, né? No meio, explorar seringueiras, né? O látex. E eles exploravam o látex no meio do coração da floresta amazônica e para exportar diretamente para os Estados Unidos, né? E aí ele encontra a Fordlândia, que é uma cidade que realmente existiu no meio da floresta. Não vou contar a história inteira, mas nesse livro especificamente eu falo de uma distopia também, porque eu vou brincar um pouco com essa ideia de pandemia, porque ele foi um livro que eu comecei a escrever no início da pandemia do coronavírus, né? Que ainda tem seus resquícios, ainda não acabou. E aí eu falo muito dessa ideia de uma distopia, de um futuro distópico. E eu vou falando justamente dessa questão da gente estar imerso à tecnologia enfim, como a tecnologia cada vez mais está nos aprisionando ao invés de nos libertar, né? Fazendo reconhecimento facial, mapeando com algoritmos até seu pensamento. Enfim, é uma espécie de engenharia social muito forte que é feita através da tecnologia, e a pandemia veio agravar inclusive tudo isso com a gente enclausulado dentro de casa, com essa relação direta com o mundo virtual, né? E a gente se esquecendo do mundo real. Então eu brinco um pouco com isso também nesse livro, fazendo uma homenagem não só às grandes aventuras, mas também às grandes distopias da literatura e às grandes ficção científica. E aí eu me inspirei muito no H.G. Wells, né? No H.G. Wells, ou seja, no Wells, que é aquele pai praticamente da ficção científica, escritor inglês do século XIX, né? Que escreveu A Guerra dos Mundos, O Homem Invisível, A Máquina do Tempo. E nesse livro eu me inspirei muito na Máquina do Tempo, né? Porque o Wells, ele era do Partido Trabalhista e ele fazia uma espécie de metáfora à luta de classes num futuro imaginado por ele. E eu faço, de certa forma, uma leitura sociológica também nesse livro, que dá para você fazer uma metáfora também, até mesmo essa luta de classes, ou não só luta de classes, mas também as questões sociais, as questões antropológicas também, imaginando um futuro caótico, né? Já adianto que é sempre um futuro caótico e tudo mais, né? Mas os nossos grandes heróis, Donoso Bueno, Alfredo Boaventura e seus amigos, tentam desvendar isso. Nesse livro, ele tem o filho dele, né? O Donoso já é mais velho, já está com 50 e poucos anos, e ele tem um filho que acompanha ele, que é um garoto dos anos 50, bem rocker, né? E aí eu falo do rock dos anos 50, do Bill Harley, né, e seus Cometas, todas aquelas bandas que influenciaram gerações. Enfim, eu invejo as pessoas dessa época, né, porque eu gostaria muito de ter vivido nessa época, embora eu tenha consciência que não era fácil. A gente pensa que o passado idealizado era tudo bonitinho e fácil. Não era fácil o passado, com guerras, com tanta dificuldade. Mas eu tenho um saudosismo de uma época que eu não vivi, que eu não era vivo, né? Saudades dos tempos que eu não vivi. E já que eu não posso ter uma máquina do tempo que me leva a elas, a literatura me proporciona isso. Lendo os livros de aventura, dessas grandes aventuras, me proporciona um pouco uma viagem no tempo, pelo menos quando eu estou ali entretido com a literatura. Então eu decidi eu mesmo escrever as minhas próprias aventuras, né? Com a trilogia do Donoso Bueno, que essa trilogia está recém-lançada, né? Lancei nesse ano de 2022, agora em janeiro. E se vocês quiserem adquirir esses livros, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu site. No meu site, na minha página, tem uma possibilidade de você comprar através do PayPal. Ou eu vou deixar também o meu WhatsApp, se vocês quiserem, entre em contato comigo no WhatsApp e eu envio esses livros para todo o Brasil e para fora do Brasil também.
A única diferença é que para fora do Brasil eu preciso consultar o frete antes e aí eu passo o valor do frete. Mas o livro tem um preço único, vocês podem adquirir os livros separados ou com uma promoção, a trilogia completa, e eu envio para todo o Brasil, né? Eu tenho certeza que se vocês gostam de história, querem aprender história de uma forma lúdica, através do entretenimento, não é porque eu estou aqui vendendo meu peixe, mas ficou muito bacana essa trilogia do Donoso Bueno, eu tenho certeza que vocês vão gostar, vão aprender história se divertindo, né? Muito educativo, que são livros que eu quero tentar trabalhar nas escolas também, sobretudo o primeiro da série, né? O Dobrão do Velho Amâncio, na região de Santana de Parnaíba, que é onde é ambientada a história, né? Eu quero muito que as crianças e os jovens entendam a história de seu município, tão importante, que era uma monção, né? Como até o próprio Sérgio Buarque de Holanda escreveu. Era uma monção que basicamente forjou o Brasil. Dali partiram as bandeiras que exploraram o centro-oeste, fundaram a cidade de Goiás, também do interior paulista e tudo. E às vezes as pessoas não têm, às vezes os jovens não têm noção da importância do seu município para a sua história e a história do país, do Brasil, né? Enfim, eu acho muito importante, quero tentar fazer uma parceria com a prefeitura da cidade de Santana de Parnaíba para a gente trabalhar nas escolas esses livros. E é muito importante que essa questão da literatura e do cinema também, embora o cinema já seja mais divulgado e as séries hoje com os aplicativos, com os streaming no Netflix, você tem uma quantidade enorme de séries, é impossível você assistir a todo o conteúdo que é produzido e tal, mas é importante que a literatura de aventura ela não se desapareça, ela não se acabe, porque é um momento que você tem de ter contato com o abstrato, de você fugir à realidade de uma forma muito saudável, né? Ao invés de você usar um entorpecente para fugir da realidade, você pode adentrar ao mundo de fantasias através da literatura também, e isso vai proporcionar um entendimento maior, uma tolerância maior ao ser humano, a espécie humana da qual nós pertencemos e a visão de mundo, né? Ela vai te modelar e vai te fazer com que seja uma pessoa muito mais aberta, né? Muito mais inclusive de um senso crítico maior e de uma capacidade de metaforização, de fazer analogias, associações, que é o que a literatura sempre fez, e o cinema de certa forma também sempre ajudou também, embora a gente vive num período do império da imagem, né? As pessoas leem cada vez menos e querem cada vez mais imagens das coisas prontas, que entregam a imagem daquilo, mas a leitura ela vai proporcionar uma imagem na sua imaginação. E até mesmo, já foi muito explorado isso, até com o Dom Quixote, que ficou, né, louco de tantos livros de cavalaria e tudo mais. Mas você pode, não que você vai se tornar um Dom Quixote, uma pessoa que vai enlouquecer, mas será que o Dom Quixote é louco? Talvez ele seja mais sano do que as pessoas que não conhecem o mundo que é o mundo que ele vive. Mas não vou entrar nesse mérito. Acontece que a literatura ela é importante. Nós não temos que nos alimentar apenas de arroz e feijão e saciar as necessidades fisiológicas básicas, né? Físicas. Mas nós também temos que saciar a nossa fome de cultura, a nossa fome de imaginação, a nossa fome de abstração, que é justamente isso que, através da racionalidade, nos torna verdadeiramente humanos.